A gente explorou os caminhos Beyonders e a ascensão à divindade, mas no ápice de tudo, antes mesmo dos deuses, existem as Sephiroths, ou qualidades da fonte. Estes são blocos de construção da própria realidade e a chave para o poder absoluto. Parte 1. O que são as Sephiroths? As Sephiroths são muito mais do que simples artefatos. Elas são coleções de símbolos, fontes de autoridade e origens de poder. Elas representam a essência de um grupo de caminhos de Beyonder. Segundo a mitologia dos deuses antigos, o Criador original, a fonte de tudo, deixou 9 legados na Terra, derivados de parte de seu corpo. Estes legados se manifestam como reinos, cidades, rios, oceanos ou chaves. Na verdade, 6 dessas 9 Sephiroths encontradas na Terra se originam diretamente do Criador original. As 3 restantes, porém, vieram de divindades exteriores, que são descendentes direta do Criador. Isso confirma que a Terra não está sozinha em seu mistério, mas conectada a poderes cósmicos. As Sephiroths definem um poder mais alto que você pode alcançar, acima da sequência, ou grande ancião. Para que um Beyonder consiga transcender a sequência 0 e se tornar um grande ancião, ele deve cumprir 3 requisitos divinos. Primeiro, acomodar o Sephiroth correspondente. Ele deve conter e controlar o Sephiroth ligado ao seu caminho. Segundo, acomodar todas as unicidades correspondentes. Ele deve possuir todos os artefatos conhecidos como unicidades relacionados aos caminhos daquela Sephiroth. E terceiro, acomodar características do além. Ele precisa de uma característica do além de sequência 1 de cada caminho ligado àquela Sephiroth. A realidade versus a ilusão. Um mistério crucial é a natureza da Sephiroth. O grande ancião Amon levantou a questão: as 9 Sephiroths da Terra são ilusórias, escondidas em um lugar desconhecido, ou são reais e existem em um mundo físico? A resposta é complexa. Apenas uma Sephiroth, o Mar do Caos, é conhecido por unir o real e o ilusório, e ter uma entrada física no nosso mundo. As Sephiroths são conceitos tão poderosos que podem existir em diferentes estados de existência. 2 Sephiroths em particular, o Rio da Escuridão Eterna e a Cidade da Calamidade, são os símbolos do misterioso e oculto quarto pilar. A ascensão desse quarto pilar não é o que traria o fim do universo. Na verdade, é o inverso. O universo, ao atingir o seu verdadeiro apocalipse, é que dará origem ao quarto pilar, simbolizando o fim definitivo de tudo. A existência desse quarto pilar tem uma consequência prática. Ela torna os caminhos sob os grupos da escuridão eterna e a calamidade da destruição intercambiáveis. Isso significa que um Beyonder pode mudar entre esses caminhos. No entanto, fazer isso impede a ascensão final a um grande ancião, a menos que ele encontre uma maneira de separar as características do além que foram misturadas. A lei da convergência. Por fim, a lei da convergência se aplica à forma intensa a Sephiroths. Essa regra mística garante que as coisas e, mais perigosamente, pessoas relacionadas a diferentes Sephiroths sejam naturalmente atraídas umas pelas outras. Isso cria grandes encontros, as guerras secretas e os conflitos inevitáveis que impulsionam a história do universo. As Sephiroths, portanto, são a essência do Criador, o mecanismo do apocalipse e a fonte de poder mais cobiçada e perigosa. Para entender o poder de um grande ancião, é preciso compreender as propriedades intrínsecas das Sephiroths. Elas não são simples artefatos, são entidades conceituais que definem a própria realidade. A essência de uma Sephiroth é o seu símbolo. Elas são a origem e a fonte de toda a autoridade e poder dos caminhos ligadas a ela. Quando um ser se torna um grande ancião e acomoda uma Sephiroth, ele passa a representar diretamente um aspecto do universo. Todas as habilidades dos caminhos dos Beyonders que tanto estudamos, da sequência 9 até a sequência 0, são meramente manifestações subordinadas e derivadas do simbolismo contido na Sephiroth. Em outras palavras, a Sephiroth é a ideia original, os caminhos são apenas um eco. As Sephiroths são únicas. Em qualquer ponto do tempo, elas e tudo o que está intrinsecamente ligado a elas só pode ser usado por uma única fonte. Isso significa que, se um grande ancião possuir avatares ou marionetes, apenas um desses avatares pode usar o poder da Sephiroth em um determinado momento. É uma regra de exclusividade cósmica. O poder da fonte não pode ser dividido e nem compartilhado simultaneamente.
A característica mais assustadora das Sephiroths é a sua indestrutibilidade. Elas não podem ser divididas, copiadas ou destruídas por meios comuns. Elas podem ser danificadas, sim, mas certas partes ou essências específicas são verdadeiramente indestrutíveis, e com o tempo, a Sephiroth cura de qualquer dano sofrido. A razão para isso é que as Sephiroth transcendem conceitos como espaço e tempo. Nem mesmo os deuses antigos ou divindades que podem manipular esses conceitos conseguem aniquilá-las. Há apenas duas formas de causar um dano permanente ou destruir uma Sephiroth. Primeira forma, encontrando o Criador original. O poder dele é absoluto e capaz de tornar o impossível possível. E a segunda forma é encontrando o quarto pilar. Por conter o simbolismo da terminação, o fim de todas as coisas e do universo, o quarto pilar tem autoridade para anular a existência das Sephiroths. Elas são a definição de poder absoluto e inalterável, os pilares da criação que só o Criador ou o próprio fim pode tocar. A gente viu até agora a indestrutibilidade da Sephiroth, mas há um mecanismo biológico e conceitual que governa sua divisão, o autopreenchimento. Em raras e extremas circunstâncias, geralmente envolvendo a morte ou a destruição parcial de um grande ancião, uma Sephiroth pode ser dividida em porções separadas. Inicialmente, essas porções são incompletas como se fossem apenas metade do poder original. No entanto, uma Sephiroth é uma entidade conceitual que transcende a matéria. Por terem capacidade de se curar e se regenerar, algo surpreendente acontece com o tempo. A porção que foi arrancada ou separada da Sephiroth original acaba se completando, restaurando-se a sua totalidade e podendo ser usada para criar um novo grande ancião. Mesmo a porção que permaneceu com o grande ancião original também se regenera e se completa, e ela ainda seria considerada um grande ancião completo, embora possa ter perdido alguns simbolismos e autoridades associadas temporariamente. O autopreenchimento é o motivo pelo qual novos grandes anciões podem surgir a partir de Sephiroths que já estavam acomodadas. Em essência, a Sephiroth não pode ser destruída, e a sua autoridade não pode ser anulada. Mesmo quando dividida, a própria lei do universo força cada fragmento a se regenerar, garantindo que o número de fontes de poder permaneça o mesmo, e que a possibilidade de ascensão à divindade nunca se esgote. Esse mecanismo explica muito dos segredos por trás da sobrevivência e da ressurreição no ápice da hierarquia Beyonder. Até agora, exploramos as Sephiroths em termos de poder, mas é no cosmos que reside o verdadeiro drama por trás da sua existência na Terra. A razão pela qual essas fontes de poder estão no nosso mundo é um evento catastrófico que ocorreu no final da pré-época. Originalmente, as Sephiroths não podiam ser separadas. Foi somente quando o Criador original despertou, no final da pré-época, que ele se dividiu e criou uma reencarnação de convergência e separação. Esse evento cataclísmico despedaçou algumas das Sephiroth, permitindo que essas porções fossem absorvidas pela Terra. Graças à regra de autopreenchimento, tanto as porções que vieram para a Terra, quanto as porções que permaneceram com as divindades exteriores, os filhos diretos do Criador, acabaram se completando. Isso fez da Terra um berço potencial para novos grandes anciões. 3 divindades exteriores em particular, a deusa da Mãe da Depravação e a Árvore Mãe do Desejo e o Filho do Caos, sentiram o impacto dessa divisão de forma mais intensa. Originalmente, a Mãe da Depravação era um dos 3 pilares supremos do cosmos, mas a divisão fez com que ela perdesse 2 dos caminhos Beyonders e perdesse parte da sua Sephiroth, a colmeia da ninhada. Isso a enfraqueceu, deixando-a em um estado onde só podia usar uma porção do seu poder como pilar, a menos que se funda novamente com sua Sephiroth perdida. É por isso que essas 3 divindades exteriores são as mais proativas e perigosas. Elas se esforçam para recuperar as Sephiroths perdidas na Terra e restaurar a sua totalidade de poder. O perigo não para por aí. Além desses 3, existem outras 7 divindades exteriores que procuram obter as Sephiroths a unicidades e características de alta sequência que tenham simbolismos adjacentes ou semelhantes ao seu próprio poder. Se uma dessas divindades acomodar uma Sephiroth vizinha, elas teriam o mesmo poder que os pilares, mesmo que não tivessem o status simbólico completo. Embora o castelo de Sephiroth e o Mar do Caos, as Sephiroths de outros pilares, estejam fora do seu alcance para acomodação total,
elas ainda podem utilizar esses poderes de maneira adequadas e podem facilmente obter as unidades e características de sequência 1 associadas, aumentando enormemente a sua força. As Sephiroths na Terra são, portanto, âncoras de salvação e, ao mesmo tempo, faróis que atraem as mais terríveis ameaças do cosmos. A luta pela ascensão é, na verdade, uma batalha pela sobrevivência do nosso mundo. Depois de entender a natureza cósmica da Sephiroth, é hora de voltar para casa e desvendar como essas fontes de poder divinas moldaram a história da realidade da própria Terra. Essa é uma história de sono, despertar e guerra entre deuses. Na pré-época, o Criador original estava em um sono profundo. Durante esse período, ele se dividiu naturalmente em múltiplas personas, cada uma correspondendo a um futuro grande ancião. Essas personas, embora também em sono, começaram a usar suas autoridades para influenciar o mundo. Eles fizeram preparativos massivos para a dissociação final, quando o Criador despertasse. O celestial digno de bênçãos do céu e da terra capturou humanos para levá-los ao castelo de Sephiroth como um plano alternativo para a ressurreição. O deus Sol ancestral também caiu no Mar do Caos, nessa mesma era. No final da pré-época, o Criador original despertou. Esse evento foi violento. 3 Sephiroths e 6 caminhos foram sugados para a Terra e a partir das divindades exteriores no cosmos. Na primeira grande época, os grandes antigos ativos eram ou divindades exteriores atraídas para a Terra ou reencarnações das diferentes personalidades nas quais o Criador se dividiu. A batalha final. As duas entidades dominantes do Criador, o Deus primordial todo-poderoso e o celestial digno de bênçãos, usaram seus antigos planos para lutar contra as outras Sephiroths. Eles eventualmente derrotaram as outras Sephiroths e destruíram as suas vontades, forçando-as a um longo período de recuperação. A queda dos pilares. Em um esforço desesperado para obter vantagem, os 2 pilares restantes cometeram um erro fatal. O Divino Celestial acomodou a nação da desordem e o rio da eterna escuridão, e o Deus primordial acomodou a cidade da calamidade e o mundo tenebroso. A convergência de poder foi demais, tornou-se impossível para eles se controlarem, e eles começaram a agir um contra o outro. Desde então, esses 2 pilares desapareceram completamente, e o restante das Sephiroths, excluindo o Mar do Caos e o Castelo de Sephiroth, foram selados no continente ocidental pelo Digno Celestial. A Quarta Época e o Selo Quebrado. Com o tempo e com o enfraquecimento da vontade do Criador original, o selo no continente ocidental começou a ceder. As Sephiroths seladas começaram conscientemente ou instintivamente a corroer unicidades e características de alto nível ao seu redor, influenciando o mundo exterior. As anomalias. Isso explica muitas das anomalias da Quarta Época e da Era atual. De vários vestígios da Sephiroth surgiram no continente norte e no sul, como o Rio da Eterna Escuridão formou braços distribuitários, como que Salinger tentou usar para criar um novo caminho do Grande Antigo, um plano que falhou, levando-o à loucura. A Nação da Desordem corrompeu a unicidade judiciar, dando origem ao livro de bronze Trunsoest. E a Cidade da Calamidade deixou reflexos em locais amaldiçoados, como em Trier ou em Benson Harbor. No continente ocidental, as Sephiroths não apenas influenciaram, mas se tornaram a base do poder sobrenatural para o sistema de seitas ortodoxas. Através da fusão e da influência de gerações de praticantes, as Sephiroths desenvolveram suas próprias consciências e assumiram novas identidades. A Nação da Desordem se tornou a Corte Celestial de 33 camadas, com sua consciência despertando como um arcano celestial. O Rio da Noite Eterna se transformou no Mundo Inferior e Fontes Amarelas. A Chave de Luz se tornou o Reino da Luz Budista, com a sua consciência como o Buda Dourado, e a Colmeia da Ninhada era adorada pela seita Luo como a Mãe Antiga Não Nascida. Em conclusão, a história da Terra é inseparável da história das Sephiroths. No nosso mundo, é um campo de batalha cósmico onde os restos do Criador e as ambições das divindades exteriores continuam a ditar o destino de toda a vida.